As 4 semanas, Pai, nesse mês de novembro, o Teu Espírito Santo venha falar a cada coração de forma poderosa. Em nome de Jesus, traga a revelação que somos instrumentos do Senhor para consolidar vidas a Jesus. Pai, que nessas 4 semanas tenham experiências poderosas com o Senhor, sejam marcados pela presença, pela palavra, e que cada encontrista tenha no final, ser o convite para toda a sua família, e eles fiquem completamente marcados e extasiados pelo que o Deus fez nesse encontrista. Nós abençoamos cada anfitrião, cada Ananias, cada anjo da guarda, que de fato seja um instrumento de Deus, em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Vamos para a palavra, que já falei demais. Tem apenas, falei aqui de consolidação, oração dizimista, crianças. Ok. Hoje é dia de ceia. Então, eu quero alinhar algo com os irmãos. Todo último domingo do mês será o dia de apresentar crianças. Vou mudar isso. Por quê? Nosso culto é um pouco mais curto agora. Então, ter batismo, ceia e ter apresentação de crianças toma muito tempo do culto e a palavra fica muito curta. Então, nós vamos mudar o dia. Então, todo último domingo do mês, nós vamos apresentar criança. Então, se você tem criança na sua rede, na sua célula, é o último domingo do mês que vamos apresentar a partir de agora, tá bom? Então, esse final de mês, vamos fazer a apresentação de crianças. Amém? Feche seus olhos, deixa eu orar pela palavra. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que nesta noite Teu Espírito Santo fale poderosamente a cada coração. Pai, livra-nos de ser embriagados, ser apaixonados por este mundo. Nós queremos viver e experimentar da boa nova do céu, que é o reino, que é a prosperidade que vem dos céus, que é a saúde que vem dos céus. Não queremos nada dessa terra. Por isso, nessa noite, usa-me com graça, com unção. Senhor, fala a cada coração de maneira particular e individual, que os meus irmãos saiam daqui entendendo, mas principalmente marcados por essa palavra, em nome de Jesus. Fala assim comigo: eu abro o meu coração, eu abro a minha mente para receber a palavra de Deus, em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos num Brasil muito polarizado, um país que começou a entender de política, começou a entender de valores, começou a entender de princípios. E por um lado isso é muito bom, porque o conhecimento ajuda, mas por outro lado, há uma linha muito fina nisso, que nos preocupa como pastores. A palavra de hoje é sobre o tema lembrai-vos da mulher de Ló. E esse texto, ele tem como objetivo ensinar os discípulos de Jesus que não devemos ser como essa mulher, que por causa de uma olhadinha para trás, ela perdeu a direção, ela perdeu o propósito de Deus, e viveu como uma estátua de sal. Então, voltando para o que eu estava falando no começo, há uma preocupação muito grande, porque há uma diferença muito grande entre você ter sua opinião e você ser apaixonado e cego àquilo que você acredita. É muito diferente isso, uma coisa da outra. Então percebemos que famílias foram destruídas, amizades foram desfeitas, um país foi dividido, uma nação foi corrompida por causa de 2 ideais. Os irmãos sabem, pela até uma conversa que eu tive com alguns, meu posicionamento. Mas uma vez que eu me posicionei referente a uma opinião, eu me calei e fui orar, buscar da parte de Deus, para que Deus faça a sua vontade. Quantos creem que Deus faz sempre a sua vontade? Diga amém. Escuta, não confie em você, vou perguntar de novo. Quantos creem que Deus faz sempre a sua vontade? Diga amém. Então, se você crê nisso, você sabe que tudo sobre a sua vida está no governo de Deus. Então, se está no governo de Deus, você precisa andar em quê? Em paz. Isso deve ser o seu coração e o meu coração. Mas a gente percebe que muitos pastores, falo de pastores, irmãos, meus pares ministeriais, começou a usar o púlpito, começou a perder o rumo da sua vida, simplesmente por causa de um ideal, por causa de um pensamento, por causa de uma paixão por este mundo, achando que algum homem, que algum sistema político, que alguma linha de pensamento pode salvar o mundo.
Mas a Bíblia também nos fala que o mundo jaz no maligno. Então que ideia é essa do crente achar que uma pessoa, uma linha ideológica, um partido político tem o poder de mudar alguma coisa? Não tem, porque o mundo já está na mão de alguma pessoa chamada diabo. E você, infelizmente, e eu, infelizmente, fazemos parte desse mundo. Mas tem uma boa notícia para você, uma ótima notícia: você é estrangeiro nesta terra. E como estrangeiro, você está de passagem, você está visitando, você está participando de um tempo apenas de transformação, de amadurecimento. E você vai embora, porque nada nessa terra é importante para você. Porque a Bíblia nos fala que tudo vai passar, menos o que, irmãos? A palavra de Deus. Então o que Ele falou, o que Ele declarou, o que Cristo falou, o que Cristo determinou, vai acontecer. Pode vir o diabo, pode vir partido A, partido B, pode vir presidente A, ex-presidente X, não interessa, o que Deus falou vai acontecer, porque Ele sabe, e Ele decidiu te fazer filho amado dEle. E como filho amado, nada vai te tocar, nada vai além daquilo que Ele permitir, porque você é protegido, você é menina dos olhos de Cristo, aleluia por isso. E nos preocupa um posicionamento radical. Por isso dessa palavra de hoje é uma noite de exortação, hoje é uma noite, uma palavra de direcionamento muito claro, um posicionamento a respeito de quem você é em Cristo, e o que Deus espera de você, porque se você não entender isso de uma vez por todas, fatalmente você vai perder a direção da sua vida, fatalmente de Cristo vai perder a direção da sua vida, e você vai para a ruína, você vai para a destruição, como a mulher de Ló. Então, nós precisamos enxergar dentro da palavra de Deus, aquilo que nos compete, e até onde as nossas convicções podem ir. Se a sua convicção, a sua paixão, faz com que, meu irmão, pessoas se percam, perdeu o sentido do reino de Deus. Irmãos, a igreja vai sofrer muito nesses dias, porque muitos ímpios enxergam a igreja como um partido político agora, como uma linha ideológica agora, e quando você convidar para um encontro, fala assim: eu não acredito em igreja, porque igreja defendeu o fulano de tal, igreja defendeu fulano de tal. Então pessoas vão perder a salvação e ir para o inferno, por causa de desculpa um termo, maldita ideologia, maldita opinião de seres humanos naturais. Então nós temos que tomar cuidado. Tomei muito cuidado. Eu não posso tomar minha posição muito firme, ir para a internet falar isso, eu falar aqui toda hora em público. Eu falei uma vez, e ainda não falei de partidos, falei de ideologias. Ensinei para você que é esquerda, direita, e que nós somos lá do que? Do céu, do partido do céu. Então nós não somos de nada disso, nada disso tem a ver conosco. E só mostrei para você voltar segundo a sua crença. Mas uma vez que eu falei isso, acabou o meu assunto, porque não me interessa quem vai ganhar. Lógico que se A ganhar, pode facilitar a nossa vida, mas se B ganhar, eu vou continuar pregando o evangelho, porque eu sou do céu, eu sou do reino dos céus, não existe outro lugar para mim. E o que Deus planejou para a minha vida, Ele tem pensamentos de paz e não de mal, e Ele vai me dar o fim que Ele deseja, não que o mundo deseja. Presta atenção nisso. Então muitas vezes perdemos a oportunidade de viver algo com o Senhor e com pessoas por causa disso. Eu quero te pedir em nome de Jesus, volte à sobriedade, volte à essência de quem Cristo é na sua vida, volte à essência da palavra de Deus, volte à essência, assim como alguém pregou o evangelho para você e trouxe salvação, seja alguém que vai pregar o evangelho e traga salvação para vidas em nome de Jesus, porque a igreja já perdeu muito com isso, irmãos, a igreja perdeu muito com isso. Muitas vidas vão deixar de ser salvas por conta disso, porque se nós cremos de fato que Deus está no controle, não, às vezes Ele não exerce a vontade dEle plena, mas está no controle, nós entendemos que o candidato que ganhou é algo permissão de Deus, e se alguma coisa der errado, vai ser mostrado, com o tempo vai mostrar, e você vai ficar assim esperando, a sua vida parada, esperando o que vai acontecer.
Meu querido, vira a página. São 4 aninhos rapidamente, passou 4 anos rápido, você percebeu isso? E muda tudo de novo. Porque o mundo é assim, o mundo não tem características, o mundo não tem identidade, o mundo só quer levar você à destruição o tempo todo, e muitos crentes vão nessa vala. Você tem uma identidade, Cristo Jesus, ressurreto, Ele mora dentro de você, Ele está em você, e Ele prometeu que um dia Ele voltará e vai levar você como filho amado, e você vai reinar com Ele. Amém, igreja? Por isso desse texto hoje, da mulher de Ló, você percebe que, entrando na palavra agora, você percebe que muitas pessoas têm nomes importantes escritos em ruas, escritos em calçadas, são nomes de cidades, são nomes de estados, estado não, mas de cidades, são nomes de pontes importantes. Então, Ponte Ulisses Guimarães, Avenida Washington Luiz, e assim por diante. Porque essas pessoas têm seus nomes escritos em determinados locais, para ser um memorial, porque de alguma forma, elas devem ser lembradas pelo que elas fizeram. Então, quando a gente vê lá a Avenida Washington Luiz, todos nós sabemos que ele foi um presidente. Juscelino Kubitschek foi um presidente. Então, quando você olha isso, esse cara foi alguém importante no Brasil e fez alguma coisa importante para o Brasil. Não é assim que nós pensamos? Porque toda vez que coloca um nome, é com esse objetivo. Mas em toda a Bíblia, presta bem atenção no que eu vou te falar agora. Jesus, Ele não faz questão de mostrar ninguém a ser lembrado. Ele fala assim: lembre-se de Jacó, lembre-se de Abraão, lembre-se de José, que foi preso, foi jogado na cisterna e virou governador. Mas ele faz questão de falar de uma única mulher. Eu quero ler esse texto para você, porque é a única vez que Jesus fala o seguinte: lembre-se da mulher de Ló. Vamos ler esse texto? Lucas, capítulo 17, verso 26. Lucas 17, 26. Está escrito assim, o seguinte: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Fala comigo: volte para trás. Verso 32, grifa na sua Bíblia aí: lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus falando: quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perder, de fato a salvará. Digo-vos, naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isto, Senhor? Respondeu-lhe: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Olha que interessante, que Jesus, ele começa falando sobre Noé. E ao falar de Noé, o que ele fala? Olha, lembra no dia de Noé? Ele estava falando sobre a volta de Jesus. Ele estava falando sobre o reino. Ele estava falando sobre que ele ia voltar. Então existem 2 voltas de Jesus. A primeira volta é a volta dos salvos, a volta daqueles que são vencedores, aqueles que estão preparados. Então é a primeira volta que ele vem, salva parte do pessoal, outra parte do crente fica. E tem a segunda volta. E essa segunda volta é a volta do reino, do milênio, onde vai implantar o seu reino.
Não vou falar agora de escatologia, que não dá tempo. Mas ele fala isso e fala assim: olha, lembre de Noé. Noé era um homem justo, mas vivia no meio de uma nação que era apaixonada pelo mundo, que era apegada neste mundo. E eu decidi destruir, recomeçar tudo novamente. Então Noé começou a construir uma arca. E ao construir uma arca, ele falou: Deus vai mandar chuva, o dilúvio vai vir. E ninguém acreditava, fazia anos que não chovia. Davam risada de Noé. E todo mundo comia, bebia, casavam-se, davam-se casamento. Certo momento, Noé entra na arca. E ao fechar a arca, começa o dilúvio. E todos morrem. E ele fala a mesma coisa também: olha, lembre-se da mulher, lembre-se de Ló. A mesma coisa aconteceu. E o que aconteceu com Ló? Sodoma e Gomorra, todos nós conhecemos como uma cidade do pecado. Toda vez que a gente escuta Sodoma e Gomorra, vixe, coisa boa não tem lá. O próprio mundo já conhece Sodoma e Gomorra como um lugar de destruição. Então morava em Sodoma e Gomorra. E Ló era alguém justo, era o crente. Fala comigo: Ló era crente. Fala mais firme comigo. Fala assim: Ló era crente. E como o crente, vivendo em Sodoma e Gomorra, que Sodoma e Gomorra significa mundo, não combina. Era alguém apegado às coisas da terra, mas era alguém crente salvo, alguém que ia viver a vida eterna. Mas chegou um momento que Deus também ia destruir Sodoma e Gomorra. E aí ele manda um anjo. Ele manda um anjo para destruir. Mas ao mesmo tempo, Abraão tem um encontro com Deus. Abraão estava intercedendo por Ló, porque ele ficou sabendo pelo próprio anjo de Deus que Sodoma e Gomorra ia ser destruída. E ele ficou em crise, porque ele pensou na hora: eu tenho um sobrinho lá, Ló está lá. Aí ele pergunta para Deus: Deus, se tiver 50 justos lá em Sodoma e Gomorra, mesmo assim você vai destruir? Aí Deus conversa com ele: lógico que não, você me conhece, Abraão, eu não vou destruir se tiver 50 justos. Tá bom, Deus, se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, qual que era a intenção de Abraão nessa história? Salvar Ló. E ele falou o seguinte lá: Abraão, falando na nossa linguagem, eu já entendi o que você está falando. Ló não vai morrer, porque ele é justificado, ele é um crente, ele só está apegado neste mundo. Eu não posso fazer nada lá enquanto ele estiver lá. Fique em paz, Ló e sua família será salva. E anjo de Deus vai e chega em Sodoma. E ele falou assim: Ló, sai daqui, sai você e sua família, porque enquanto vocês estiverem aqui, eu não posso fazer nada. Enquanto vocês estiverem aqui, a destruição não virá. Mas eu vim para destruir Sodoma e Gomorra, mas saiam daqui para salvar você e sua família. E a Bíblia fala que Ló, ele se atrasou, ele se amarrou na cama. Brincadeira à parte, não foi exatamente nesse texto, mas ficou lá demorando, ficou lá enrolando, a ponto do anjo do Senhor precisar pegar ele na força, ele, a esposa dele e as duas filhas, e arrancar ele: sai daqui agora, filha da mãe, e joga ele para fora da cidade, e fala assim: corre, vai embora, vai em sentido a um monte, vai lá onde está Abraão, e não olhe para trás, porque ia começar a destruição. Nesta hora, a Bíblia fala que Ló foi, com as suas duas filhas, mas a mulher de Ló, que nem nome tem, nós conhecemos a mulher de Abraão, Sara, conhecemos a mulher de Naor, conhecemos várias mulheres na Bíblia, mas não conhecemos a mulher de Ló. Ela é considerada a mulher de Ló na Bíblia, tanto que em todos os textos da Bíblia não existe uma menção dela, nem quando o anjo foi falar com Ló, nem quando o anjo foi falar com Ló, ela é mencionada. O único texto que é falado a respeito dela é o texto que está em Gênesis capítulo, deixa eu ver aqui, me perdi aqui, Gênesis capítulo 19, verso 15, daqui a pouco eu vou ler ele, que está mais para baixo. E esse momento, ela é mencionada como alguém que vira
a estátua de sal, porque ela olha para trás, ela olha para Sodoma, ela vê a destruição, e foi o único momento que Jesus fala a respeito dela aqui nesse texto de Lucas. Não olhem, lembre-se da mulher de Ló. Ele dá o exemplo de Noé, destruiu, Ló destruiu a cidade, e ele fala o seguinte: olha, não se comportem, tomem cuidado para não ser igual a mulher de Ló. E por que Jesus faz questão de mencionar a mulher de Ló nessa situação? A pergunta que eu e você precisamos fazer, porque nesta hora, nenhum momento bíblico é comentado o nome dela, e falado a respeito dela, só nessa hora. Não lembre-se da mulher de Ló. Então precisamos observar que existe alguns elementos, algum estilo, um coração dessa mulher, que levou ela a ser uma estátua de sal, que tem a ver com o comportamento dela, de olhar para Sodoma e Gomorra, olhar para o mundo, se apaixonar pelo mundo. Então tem 3 reações que hoje eu quero falar para você, a respeito dessa mulher, porque com certeza, ela olhou para trás, porque ela tinha apego, ela era ludibriada, ela era apaixonada, tanto que ao olhar para trás, ela se apaixona de tal maneira, ela é tão apaixonada, que quando ela olha para trás, ela vira uma estátua de sal. Daqui a pouco eu falo sobre a questão de estátua de sal. Então quero que nesta noite, você entenda plenamente, olhar para trás, é você se apegar ao mundo, é você não ter visão clara. Mas presta atenção antes de entrar nesse momento. Deus fala para Ló: vai para as montanhas, e eu fico intrigado com isso. Por que eu fico intrigado? Porque quem ia ser destruído? Qual cidade ia ser destruída? Sodoma e Gomorra. Quem morava em Sodoma e Gomorra? Ló. E por que Deus fala para Abraão que Sodoma e Gomorra ia ser destruída? Por causa de apenas uma questão. Existem crentes, lembra que eu te falei que Ló e a esposa dele, a família, era justificada? Eram crentes salvos? Eu falei isso porque existem crentes que vivem nos mais altos montes, e existem crentes que vivem em vales. Sodoma e Gomorra é uma cidade que estava no vale. Abraão morava no monte, onde estava lugar alto. Lugar, montanhas aponta para a vida espiritual, vales aponta para a carne, aponta para o mundo, aponta para tempo de destruição. Existem crentes carnais e existem crentes espirituais. Deus nunca vai falar com alguém que é crente carnal. Ele sempre vai mostrar para o espiritual, para livrar o carnal da destruição. Eu te pergunto nesta noite: você quer ser como Ló? Ou você quer ser como Abraão? Pergunta para o seu irmão: você quer ser como Ló ou quer ser como Abraão? Então nessa situação, Deus quer mostrar claramente, olha aqui para mim, Deus quer mostrar claramente o coração e a atitude dessa mulher para com Sodoma. E esse é o texto de hoje. Deus quer te mostrar o que essa mulher quis dizer ao olhar para trás e se tornar uma estátua de sal. Então o primeiro ponto, são 3 pontos, fala comigo, 3 pontos, 3 aspectos da vida da mulher de Ló, que você deve avaliar a sua vida, porque essa pregação tem a ver com esse apego, essa polarização, essa vida que a gente está focando, até morrendo por causa de candidato A, B ou C. Pessoas estão perdendo a alegria, perdendo amizades, perdendo o evangelho, perdendo a graça de Deus, por causa desse inferno chamado polarização. E hoje eu preciso colocar você no centro. Eu como pastor, eu sou obrigado pela palavra de Deus a te colocar no rumo, no trilho, para que você não perca o foco, para que você não perca o alvo, que é cumprir a carreira proposta por Jesus Cristo. Aleluia. Então o primeiro ponto é o apego desta mulher com Sodoma e Gomorra. Lembrando que Sodoma e Gomorra significa mundo. Essa mulher tinha um apego ao mundo. Então vou deixar mais uma vez bem claro, para não ter dúvida: Ló e sua família era crente, eles eram justos, porque era da família de Abraão. Então as pessoas acham que perde a salvação por causa do pecado. Você não perde a salvação por causa do pecado. O pecado já foi resolvido na cruz do Calvário. Você é filho amado, você é consagrado, você é lavado pelo sangue de Jesus. Você vai viver eternamente com Cristo. Ponto. A questão aqui tem a ver com arrebatamento. A questão aqui tem a ver com reino. Se você de fato vai reinar ou não.
Porque eu te falei, a Ló era um crente de vale, um crente carnal, um crente mundano. É tão engraçado que a Bíblia fala que Ló foi comentar com seus genros, futuros genros, que Sodoma e Gomorra ia ser destruída. E presta atenção nisso, é um princípio muito importante. Aonde que ele morava? Sodoma e Gomorra. Aonde? Mundo. Então, qual que é as práticas de vida de Ló? Mundana, mesmo sendo crente. Aí ele foi comentar que Sodoma e Gomorra ia ser destruída para os genros dele. Aí o genro dele pergunta para ele, dão risada na verdade, e falando nosso diálogo aqui: você bebeu o que, Ló? Tá de brincadeira, né? Deus vai destruir Sodoma e Gomorra? Você tá doido? Isso que é interessante na vida de um crente, porque muitas vezes andamos como pessoas mundanas, e quando nós queremos declarar a palavra de Deus, ninguém acredita em você. E por que não acredita? Porque você não é alguém que reflete a glória de Deus. Você é alguém que não traz vida. Porque você anda no vales. Você anda com pessoas em ambientes que não combinam com a glória que você carrega. E quando você vai declarar uma verdade, porque você é crente, você sabe que Deus salva, que existe inferno, que o diabo quer matar, roubar, destruir. E quando você vai falar isso, as pessoas não acreditam em você, porque você não tem unção. Aí quando Abraão falou, imediatamente Deus o atendeu. Presta atenção nisso. É importantíssimo você ser alguém, não de vale, mas alguém espiritual, alguém que cumpre o propósito. Então, voltando para a palavra aqui, então, Ló, ele era salvo, ele não ia morrer, ele não ia ser destruído, porque Abraão estava intercedendo por ele, para livrá-lo da morte. Sempre tem alguém intercedendo pela sua vida, diga glória a Deus por isso. E aí ele sai de Sodoma, mas só que a Bíblia fala que ele tinha dificuldade de sair de Sodoma, dificuldade desse homem responder. Então, porque ele estava apegado. Quero fazer um paralelo aqui com o trigo. Nós somos como o trigo. O trigo, quando ele é plantado, ele é eu não sou da roça, eu trabalho no agro, né? Mas estudei um pouco sobre isso. Ele é uma semente que é plantada e ele cresce, mas ela está muito fincada na terra, e ela só vai ser colhida depois de madura. E quando o trigo está maduro? Quando ele começa a se encurvar, porque as suas raízes começam a ficar folgadas na terra, e aí passa a foice e não tem problema nenhum. Se o trigo é recolhido antes do tempo, é destruído, o trigo todinho não presta, é quebrado. Então é necessário ele chegar no ponto de maturidade, ele se curvar, para que as raízes sejam folgadas, né? E sejam cortadas com uma foice. Então nós somos como esse trigo, que no começo, por causa do pecado, nós estamos fincados nessa terra, e somos verdes, somos alguém imaturo. Então fala pá, marido fala pá, o líder fala pá, você arrebenta tudo, é meu jeito, eu que faço meu jeito, fazer dessa forma, eu não aguento mais, não fala mais comigo, estou chateado, tudo magoado, tudo ferido, tudo anhém. Essa vida é anhém, né? Cheia de mimimi. Mas só que da medida que você vai sendo lavado pela palavra, vai vivendo igreja, você vai amadurecendo, e você percebe que não é tão importante ter tanto carro como você gostaria, apesar que não tem problema ter um bom carro. Aí você percebe que a casa dos seus sonhos não é exatamente aquilo que você sonhou, não precisa daquilo. Aí você percebe que as posições no seu trabalho que você precisa, não é tudo aquilo. Aí você começa a amadurecer e valorizar coisas que não valorizava. Irmão, eu confesso, eu tenho 41 anos, o que eu valorizava, eu e minha esposa valorizava com 20, 25 anos, a gente olha aqui, oh Deus do céu, por que eu valorizava isso? A gente brigava por causa de uma bobeirinha como essa, e perdia um dia de alegria por causa disso. E hoje nós olhamos, poxa, não vale a pena, porque amadurecemos, e cada dia você percebe que eu falando de mim, eu estou desapegado deste mundo. É neste momento que vai vir a foice. Esse corte da foice aponta para o arrebatamento. Então o arrebatamento
não são para aqueles que estão apegados a este mundo. O arrebatamento, aqueles que vão reinar com Cristo, são para aqueles que não estão apegados ao mundo, não estão apegados a coisas, não estão apegados à política, ao voto no presidente A, no ex-presidente B, não estão apegados a questões naturais, não perca a sua alegria nisso. Não, essa guitarra é minha, ninguém mexe nela, em nome de Jesus. Vai cair aqui, pelo amor de Deus. Sangue de Jesus. Olha, estou testando o coração do Rafa já. Trata, Jesus, trata. Então, ninguém toca, porque estou apegado àquilo. Se eu destruir agora o baixo do Rafa, ele perde a alegria, ele perde o casamento, ele perde a igreja. Por quê? Porque estou apegado a isso. Não que ele não tem que ter zelo, presta atenção, mas isso não pode ser mais importante do que relacionamento com Cristo, relacionamento com a igreja. O Jonas estava aqui no primeiro culto, deu exemplo. Mal tinha ganhado esse tablet, e num culto aqui, não sei o que ele fez, caiu assim, ó, deu um trinco bem no meio aqui, um risco, bem no meio. Pensa a falta de paz que aquele homem ficou. Eu falei para ele: irmão, fique em paz. Chato o que aconteceu, mas muito mais importante é eu estar bem com você. Isso aqui não é mais importante que você na minha vida. Isso marcou o coração dele. Por quê? Porque isso aqui eu compro outro, isso aqui Deus me dá outro, mas perder o meu irmão, isso não tem preço. Perder meu casamento não tem preço. Perder os meus filhos não tem preço. Perder a vida da igreja não tem preço. Eu preciso entender esse princípio no meu coração, porque se eu sou apegado a coisas, às pessoas, às situações, às circunstâncias, a ideologias, eu vou destruir tudo. Eu vou ser como essa mulher de Ló, que olha para trás e se torna uma estátua de sal. Sabe qual que era o projeto de Deus para Ló e para ela? Elas iam morar com Abraão, aprender com Abraão, desfrutar de Canaã com Abraão. Esse era o projeto, algo muito mais supremo, muito mais excelente, muito mais glorioso. E ela pegar naquelas migalhas do inferno chamado Sodoma e Gomorra. Ai, minha casinha, acabei de colocar a cortina. Ai, meu carrinho novo, não deu nem tempo de tirar. Então, não tem a ver com pecado, tem a ver com coisas que se tornam mais valiosas do que o próprio Jesus na sua vida. Sodoma e Gomorra, mundo, não é pecado. Sodoma e Gomorra e o mundo está relacionado a coisas e pessoas que se tornam mais importantes do que Cristo na sua vida. Isso é muito importante entender, porque eu posso me tornar mundo para Soraya. As suas filhas, Rafael, pode se tornar um mundo para você. A sua empresa, Dani, pode se tornar um mundo para você. De que maneira? Quando eu me torno mais importante do que Deus na vida da Soraya. Quando as suas filhas se tornam mais importantes do que Deus na sua vida. Quando a sua empresa se torna mais importante do que Deus na sua vida. Isso é Sodoma, isso é Gomorra, isso é mundo. Isso que a mulher de Ló fez, se apegou. Não posso perder isso. Quantas pessoas perdem um ente querido, acaba com a vida, irmãos, é questão de poucos tempos, acaba nas drogas, acaba na bebida, porque se apegou a este mundo. Tem que sofrer, vai chorar mesmo, é normal, faz parte da vida, mas ficar o luto, faz parte, mas você não acabou o seu propósito, acabou a sua vida. As pessoas se perdem nisso, porque são apegadas. Fala para o seu irmão, você é apegado a alguma coisa? A Bíblia fala que Ló demorou para sair. A Bíblia fala que Ló se arrastava para sair, tanto a ponto que, eu já falei sobre isso, que é só reafirmar, o anjo puxou ele, está lá em Gênesis 19:15. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, tuas duas filhas, e que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como porém se demorasse, o anjo pegou os homens pela mão, e ele, e a mulher e as suas duas filhas, sendo o Senhor misericordioso, e os tiraram, e puseram para fora da cidade. Mas sai daqui, homem, para de se apegar, larga essa Sodoma. Eu estou te mostrando que tem um lugar melhor. Você vai com Abraão, vai lá para as colinas, vai lá para os montes. Sai daqui, eu vou destruir.
Você está pegado numa coisa que vai ser destruída. Você é doido, você é maluco. Foi mais ou menos o que o anjo falou para ele. Então, foi necessário fugir. Então, Ló foi como arrastado fora de Sodoma. Então, precisamos ter muito cuidado, irmãos, para não nos apegarmos com as coisas deste mundo. Porque você só acha que você só vai, o fato de você não pecar, te torna alguém qualificado para reinar. Isso é um engano de Satanás na sua vida e na minha vida. Porque o fato de eu não pecar, simplesmente porque Cristo habita em mim. E mesmo que eu peque, Deus vai olhar Cristo em mim, e eu sou lavado pelo sangue de Jesus. Mas para reinar, para viver o arrebatamento, para viver o reino de Deus, eu preciso tomar uma atitude, vigiar, orar, não me apegar com as coisas dessa terra, não me apegar com as coisas naturais, preciso olhar para o Senhor. Eu lembro que, eu vou falar mais no final isso. Então, o mundo é constituído de qualquer coisa que se torna tão ou mais importante que Deus na sua vida. Então, nem sempre as coisas do mundo têm uma aparência feia. Às vezes as coisas mundanas têm a ver com o que você gosta. Pastor, quando que eu sei que eu estou apegado a alguma coisa do mundo? Simples. Quando o seu apego se torna exagerado. Eu amo a Soraya, mas já falei várias vezes para ela que não existe nada mais importante do que Deus na minha vida, do que ela segundo lugar. Deus é primeiro. E se ela chegar a falecer, ou eu falecer, nós temos um acordo, vamos continuar servindo ao nosso Senhor plenamente. E se perder um filho, Deus livre e guarde, temos um acordo, vamos continuar servindo ao nosso Deus. Se eu perder o ministério por algum motivo, vamos continuar servindo a Deus. Se eu perder as finanças por algum motivo, vamos continuar servindo a Deus, amando o meu Senhor. Não existe nada mais importante. Então você precisa ter essa consciência, porque viver Cristo, viver o reino de Deus, é somente para aqueles que decidiram abrir mão de qualquer coisa deste mundo em prol do Evangelho da graça. Quantos querem ser vencedores? Diga aleluia. Olha que Mateus 10:37 fala: quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Esse digno, entende? Não estou falando para você desvalorizar sua esposa, desvalorizar os seus irmãos, desvalorizar o seu trabalho, nada presta, não estou falando isso. Quero que você entenda, seja alguém inteligente espiritual. Eu estou falando o seguinte: ame, dê o seu melhor, seja excelente nessas coisas, mas que não seja mais importante do que Deus na sua vida. As pessoas falam assim, eu fico meio indignado, vou falar com o meu coração para você. Nós temos 2 horas de culto no domingo e 2 horas de célula, numa quinta-feira, sexta ou sábado. E as pessoas têm a capacidade de faltar por algum outro motivo. Eu fico pensando, qual que é o apego fora a ponto de ser mais importante do que servir a Deus 2 horas no domingo e 2 horas numa quinta-feira? Não consigo entender alguém faltando numa célula, a não ser por uma doença. Eu não consigo entender alguém faltando num culto. Nós somos uma rede aqui do Pastor Cristo de 130 pessoas, e são quase 150 jovens. Então, teoricamente, é para ter 300 pessoas aqui. E por que não tem 300, 350? Porque de alguma forma, algum apego lá fora roubou o coração desses irmãos, a ponto de se tornar mais importante do que estar com os irmãos e viver igreja, entende? Essas pessoas, se não mudarem a mente, se tornarão como uma mulher de Ló, uma estátua de sal. Vão ser crentes, vão ser salvos, mas não desfrutarão do reino, não desfrutarão de algo poderoso. Não se apegue às coisas desta terra. Fala para o seu irmão, não se apegue, irmão. Segundo ponto, é mais rápido, os 2 próximos. Do significado da atitude dessa mulher de Ló virar para trás, é a tentativa de retroceder. Quando essa mulher, lá em Lucas capítulo 9, projeta por favor, verso 62, diz o seguinte: mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, e olha para trás,
é apto para o reino de Deus. O que é um arado? Arado significa, é um instrumento que é fincado na terra, enquanto o boi, ele vai indo em linha reta, você vai firmando para fazer um corte, isso se chama rego no agronegócio, e nesse rego vai colocando as sementes, numa reta só, para que ela seja organizada e a plantação venha a crescer. Só que, nós utilizamos esse texto, que pôr a mão no arado e olhar para trás, é voltar para o mundo, é negativo, não é voltar para o mundo, colocar a mão no arado, e olhar para trás, em nenhum momento ele tirou a mão do arado, ele somente olhou para trás. O que vai acontecer com o rego aqui? Ele vai fazer o seguinte, ó, olhando para trás, vai perder a direção, e automaticamente vai acontecer o quê? Vai comprometer toda a plantação. Então, quando Jesus fala isso, ele fala o seguinte: você está desvalorizando o propósito eterno que eu tenho para você. Você está mais valorizando o que tem, você está perdendo. Você está mais valorizando aquilo que não tem valor, que tem valor terreno, que tem valor natural, que não vai para o reino, do que o que eu tenho para você. Isso é retrocesso, isso é voltar para trás, e por conta disso, pessoas têm perdido o propósito. A atitude da mulher de Ló, olhar para trás, significa retrocesso, desleixo. Ela não valorizou aquilo que Deus estava mostrando para eles, estava salvando a destruição. Irmãos, presta atenção, quantas pessoas vão lá da boca do inferno, tira você lá das drogas. Você que é desviado e voltou para a igreja, você sabe muito bem o quanto que alguém insistiu para você voltar para a igreja. Quantas vezes você já desviou e alguém foi lá, não, Deus não tem isso para você. Alguém foi lá e te tirou, você olhou para trás, estava magoado, estava ferido, estava isso, estava aquilo, mas alguém foi lá, usado por Deus, e te tirou de lá. Glória a Deus por isso. Para de olhar para trás, porque tem uma proposta de Deus: olhe para o autor e consumador da sua fé, Cristo Jesus. Você precisa olhar para Ele, é para Ele que você precisa olhar. Então a mulher de Ló desobedeceu a ordem expressa: não olhe para trás, não olhe para trás. E ela foi andando assim, ai que vontade, ai meu Deus, minha unha, ai meu salão de beleza, meu carro, minha empresa, minha isso, e fez assim, olhou. Quando ela olha, vira estado de sal. Ela desvalorizou o projeto que Deus tinha para ela, desvalorizou. Então Lucas 17, 28 fala o seguinte: e o mesmo aconteceu com Ló nos dias, com Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu enxofre e fogo, e destruiu todos. Assim será no dia do Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver eirado e tiver o seu bem em casa, não desça para tirá-lo. De igual modo, quem estiver no campo, não volte. Lembre-se da mulher de Ló, não volte. Naquele dia que Jesus te chamar, naquele dia que você saiu da lama, da destruição, não volte para lá mais, porque isso vai destruir você. Todo o contexto é uma advertência do Senhor sobre a mulher de Ló. Fala de arrebatamento: não volte, eu estou salvando você, eu estou levando você para uma nova vida plena, sai desse caminho. E a mulher de Ló, assim como o próprio Ló, eles não foram condenados à destruição, mas eles deixaram de viver uma vida vencedora, simplesmente por causa dessa atitude, simplesmente porque eram apegados. Ló não queria largar Sodoma e Gomorra de jeito nenhum, o anjo teve que chutar ele. A mulher, mesmo chutada por Deus, ajudando elas, não faz, ela faz questão de olhar para trás. O anjo falou, deu uma ordem expressa: não olhe, e muitas vezes perdeu a oportunidade. Então, nós temos que ser como o crente de Mateus 5,13, não precisa abrir, a equipe de louvor já pode ir subindo. Nós precisamos ser esse crente. Qual crente? O crente que é sal na terra, porque o sal, ele tem uma função muito importante: gerar sabor, trazer intensidade no sabor. Eu te pergunto nessa noite: você tem sido sal na sua família, ou tem feito divisão por causa dessa maldita política? Você tem sido sal no meio do seu trabalho, ou tem sido alguém de direita ou de esquerda extrema? Você é alguém que leva luz à palavra de Deus? Fica indignado com as coisas, irmãos, porque pessoas são assim, o corintiano, o palmeirense,
flamenguistas são muito apaixonados. Eles podem estar na terceira divisão, mas é o melhor time do mundo. Não é verdade isso? Não é verdade? Corintiano é assim. Palmeirense também. Mas só que quando isso não acontece com Cristo, ou mais intenso com Cristo, me preocupa, porque isso demonstra um apego, demonstra uma paixão. Daqui a pouco vamos falar sobre isso, para terminar. Então significa o que é estátua de sal? A estátua de sal é o seguinte: você não tem valor. Existem pedras preciosas muito mais importantes, muito mais valorosas, do que simplesmente uma estátua de sal, para fazer uma estátua. Quando a mulher se torna uma estátua de sal, Deus fala para ela, está falando o seguinte: você perdeu completamente o sentido da sua vida. Você perdeu o valor, você perdeu a direção, perdeu o rumo. Mas só que nós estamos no tempo da graça, e Deus vai te dar a oportunidade de voltar ao rumo em nome de Jesus. Diga amém. E por último, embriaguez. Muitos se embriagam com este mundo, com Sodoma e Gomorra. Muitos ficam completamente envolvidos com Sodoma e Gomorra, muito apaixonados por Sodoma e Gomorra. E a embriaguez é o seguinte: no texto de Lucas 21, 34, não vou ler, mas depois você lê. Ele fala que o nosso coração fica sobrecarregado com as consequências das orgias e da embriaguez. Essas orgias e embriaguez não tem a ver com bebida, tem a ver com paixões. Nós sempre pregamos aqui para você ser apaixonado por Jesus, não é verdade, irmãos? Mas a paixão por Jesus é correta. Mas se você não for apaixonado por Jesus, fatalmente você se torna um apaixonado por outra coisa que não é Jesus. E essa paixão te torna um pouco cego, ou completamente cego. A paixão se deixou tão cega, a Soraya que casou comigo. Ela é tão cega que ela ficou. Mas ficou apaixonada pelo marido dela. Eu não casaria comigo, mas ela quis casar comigo. É com ela. A paixão faz isso, te torna cego a respeito das coisas. Então o Senhor fala aqui claramente: não se apaixone. Esse olhar para trás é a paixão, é o arrependimento de deixar as coisas para trás, é a saudade do Sodoma e Gomorra, é o que ela vai deixar de viver em Sodoma e Gomorra. E essa embriaguez te cega. Irmãos, tinha pessoas que depois da eleição estavam chorando compulsivamente. Pessoas perderam a noite de sono. Falei com a minha esposa essa semana, eu percebi uma certa ansiedade em mim. E eu não estava entendendo muito bem isso, porque eu não sou ansioso, ela conhece eu bem, muito bem. E eu não sou ansioso, não sou, muito tranquila. Eu percebi que comecei a comer um pouco mais, comecei a perder um pouquinho o sono. Não sou de perder, irmão, se tem alguém que dorme bem sou eu, durmo muito bem, até demais da conta. Mas comecei a perder o sono, comecei a acordar de noite. Falei, que é isso? Falei para a Soraya, estou ansioso, né? Que isso, Soraya? Nunca senti isso na minha vida. E aí o Espírito Santo na quarta-feira à noite falou comigo assim: pare de ver notícias. Desse jeito. Pare de ver notícias, porque eu escuto muito notícias. Se alguém é bem antenado na política, no mercado financeiro, tudo. E eu falei para a Soraya, quinta e sexta, não vou ver mais. Sumiu. Sumiu toda a ansiedade, toda a crise, tudo, qualquer coisa. Sábado de manhã eu estava aqui na oração com os irmãos, inclusive todos estão convidados às 8 horas da manhã, todos os sábados estamos orando. E eu falei, irmãos, o Espírito Santo me corrigiu, me exortou, porque eu estava ansioso por causa das notícias, eu estava começando a ficar embriagado pelo que estavam falando no mundo. Isso está mexendo comigo, as minhas emoções, mexendo com as minhas convicções. Eu estava preocupado com o futuro do Brasil. Lógico que eu fico preocupado, mas presta atenção, o futuro do Brasil e da minha vida está na mão do meu Senhor Jesus. Eu não tenho que me preocupar com outra coisa. Isso percebi claramente que mexeu muito comigo. Por quê? Comecei a ficar embriagado. E a embriaguez é algo que nos torna muito corajoso. Por quê? Qual que é alguém de sã consciência que quer voltar para uma cidade que vai destruir? Quem em sã consciência vai cair fogo e enxofre? Deus já avisou que vai cair. E ela olha para trás e quer voltar.
Quem em sã consciência faz isso? Só um bêbado. Todo bêbado é corajoso, né? Pega a peixeira, pega a arma, quer matar todo mundo. Quer mexer comigo. Todo bêbado é corajoso. Então a Bíblia condena a embriaguez. Por causa disso, você perde a noção. Essa mulher de Ló estava embriagada pelo mundo, embriagada pelas paixões, porque estava muito apaixonada por isso, de tal maneira que ela se tornou uma estátua de sal. E eu quero terminar aqui, vamos ficar de pé em nome de Jesus? Com testemunho. Tá, a ceia. Pega para mim, por favor. Quero terminar com um testemunho meu. Pensa um cara que se achava completamente resolvido na vida, se chama Alexandre José Almeida. Sabe quem é esse cara? Eu. E eu lembro que minha esposa sempre falava para mim: Alexandre, cuidado, para não se embriagar com o seu trabalho, se embriagar com as promoções, porque em 2 anos eu fui promovido 7 vezes no trabalho, e eu vivia nos melhores hotéis, melhores passeios, melhores premiações do banco. O banco era muito, quem trabalha no mercado financeiro sabe disso, tem muita premiação, todo ano era 2, 3 viagens que nós fazíamos. Eu sempre falava, não, fique em paz, amor, meu coração é do Senhor Jesus, eu não tenho problema com isso. No dia que Ele pediu, eu entrego. No dia que Ele pediu, eu entreguei em paz, né? Dia seguinte, eu estava meio já palpitando o coração. E chegou um tempo da minha vida que eu não conseguia nem entrar numa agência bancária, lembra? Sabe por quê? Porque vinha à memória a saudade do mundo, vinha a memória do que eu estou deixando de ganhar, e comecei a ficar mal com isso. Eu comecei a perder a alegria de ser pastor, comecei a perder a alegria de viver intensamente para Deus, porque em alguma forma o diabo entrou no meu coração e falou assim: não vale a pena, tá vendo? Você não tem tudo que você tinha, você está passando até dificuldade agora, será que vale a pena? Mas eu entendi, porque eu me deixei ser embriagado. Mas Deus estava tratando meu coração, até um dia que eu estava num sítio, 2 horas, chorando compulsivamente. Eu fui completamente curado. A partir daquele dia, nunca mais eu tive o desejo e a dúvida a respeito de quem eu sou em Cristo, que Deus tinha para mim. E por que disso? Porque eu decidi me desapegar do mundo. Confesso que não foi fácil. Como eu sofri. Mas eu sofri porque eu confiei na minha força. De alguma forma, a mulher de Ló confiava na força dela, confiava no tato dela, confiava que nada ia acontecer. Infelizmente ela se tornou uma mulher de sal. Mas eu tive a oportunidade, pela graça do Senhor Jesus Cristo, de restaurar minha posição em Cristo Jesus. E hoje Deus está te dando a oportunidade de restaurar a sua posição. Desapegue deste mundo, não se embriague com este mundo, não seja indiferente com a palavra de Deus, porque esse mundo, tudo deste mundo vai passar, mas a palavra de Deus vai permanecer na sua